Bora lá, nação, analisar nesse momento os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando aí sobre o Flamengo. O filipismo, Felipe Luiz está sendo um grande destaque no Flamengo, fazendo o Flamengo evoluir. Vamos analisar, faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Comparável Flamengo, tem muitos jogadores nas seleções e tem muitos jogadores ainda que estão lesionados. Alguns já estão se recuperando. Mas o melhor elenco. O Você fala que é o melhor elenco. O Michael, não. O elenco do Flamengo, além de ser o melhor da América do Sul, da América Latina, ele é incomparável. Incomparável. Então, ele é favorito. Essa palavra incomparável não dá pra ninguém chegar perto, porque ele é incomparável, o elenco do Flamengo. Se não estava jogando, mudou o treinador. Mudou o treinador, começou a jogar. A gente vai falar do Flamengo mais. Ganhou duas. Então, eu não sei se o Flamengo vai com, como diria meu avô Pascoal, 100%, né? Com todo mundo para jogar nessa partida contra o Fluminense. Eu não tenho essa certeza. Porque vai botar todo mundo vai estar contra o Corinthians. A prioridade do Flamengo declarada é a Copa do Brasil. Não. Tem muito mais chance de ser campeão da Copa do Brasil do que do Campeonato Brasileiro. Isso. Embora essa vitória contra o Bahia, do jeito que foi na Fonte Nova, tenha deixado muitos rubro-negros esperançosos quanto a uma boa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas só para a gente voltar ao Corinthians... Cidade, o que quer que seja, mas... seja, né? Mas, com o Tite, o Gerson já vinha também se destacando. Sim. Entendeu? O Gerson, mesmo que o time não estava bem, eu sempre, mas o Gerson. Então, assim, eu acho que... Muitas vezes ele era a boa exceção do time do Tite, né? Exatamente. O cara então, que destoava positivamente. Eu entendo que o Paquetá está lá há muito tempo, etc. Mas talvez até por isso, repito, por o Dorival já saber o que pode tirar ou não do Paquetá, eu acho que, assim, o Gerson está voando demais. Oswaldo Pascoal, você se lembra bem que no ano passado, na reta final do Brasileirão, a essa altura, assim, mais ou menos, o Botafogo já tropeçava. Começava ali uma série de tropeços. Agora, o time se mostra confiável a ponto de sábado à noite, Zi, o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, Flamengo de Felipe Luiz, dominou a partida, propôs a maior parte do tempo o jogo. Foi isso mesmo, Zinho? Foi, é só você ver a estatística aí, os números, né? Posse de bola, finalizações, mas vendo o jogo também, posição do Flamengo. O Bahia realmente, ele jogando em casa, aceitou o domínio do Flamengo. A gente vê o primeiro gol, mais uma vez, de um lateral esquerdo, né? Felipe Luiz chegou, o Alexandre fez gol no jogo passado, agora o Ayrton Lucas. O Flamengo impondo o seu jogo, com a posse de bola, trabalhando. Realmente o time joga melhor ou joga mais solto, mais leve. A gente vê um clima melhor, o time com a confiança de jogo maior também, os jogadores com movimentação, a postura tática que ele também colocou para esse time. Alguns jogadores ainda precisando melhorar, principalmente essa dupla uruguaia, Arrascaeta e De La Cruz, podem jogar muito mais do que estão jogando. O Flamengo, se não me engano, perde 7 jogadores, né, nessa data FIFA. O Felipe Luiz vai estar ainda com um grupo bom para treinar, para condicionar, e principalmente o cara que perdeu o primeiro gol ali no jogo, o Gabigol, que tem esse nome muito citado com a chegada do Felipe Luiz, a recuperação, o Gabigol é titular. Realmente ele tem a confiança do Felipe Luiz, mesmo ainda não tendo feito gol, perdendo o gol como a gente viu ali no lance, ele tem essa confiança do Felipe Luiz que deixa ele jogando, que dá o ritmo de jogo para ele, que dá a minutagem para ele. Então agora com essa data FIFA, ele treinando, se condicionando mais ainda, a tendência é um Gabigol melhor, junto com o Bruno Henrique, e aí esse sonho dos rubro-negros de ainda ter esperança no campeonato. O Mauro Naves falou, tem um jogo a menos, aí o Alcaraz, né, que entrou no jogo, no lugar do De La Cruz, bate o pênalti, o Gerson dá a bola para ele bater o pênalti, né, já no finalzinho, né, decretando a vitória do Flamengo, que foi merecida. Quando precisa de tirar do banco de reservas, bota o Alcaraz, bota o Michael... 20 milhões de euros. Bota o Michael, né, e aí vai resolvendo a parada na parte ofensiva. O Gerson, de novo, jogou uma besta. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Tem que botar o Gerson para jogar na seleção. Né? Porque é um absurdo o que está jogando o Gerson.
Eu sei que o treinador da seleção brasileira pensa também que esses jogadores que jogam no exterior têm uns confrontos mais difíceis contra as equipes mais difíceis, principalmente quem joga na Premier League, né? Que é o caso do Paquetá, mas o que o Gerson está jogando... Gente, é só ver o que ele fez nessa partida, né? O gol começa com a finalização dele, o goleiro rebate e vem o gol, né? Ele cria algumas boas possibilidades para o Flamengo fazer gol. Ele mesmo tem 2 finalizações que passam muito perto e que quase... Ele está sempre onipresente. Aliás, como perde gol o Flamengo, né? Mas Todo jogo perde muito gol. Não, o Flamengo, porque cria muita possibilidade. Eu acho que o Zinho falou uma coisa. Mas o Mauro falou tanto de aproveitamento hoje aqui. O aproveitamento do Flamengo é muito se baixo. o Flamengo fizesse metade do que cria, ganharia de 4-5 todo jogo. Metade do que cria. Metade só. Eu estou falando assim, se você vê, o Flamengo agora vai ter um tempo, de repente o Gabriel pode treinar mais, pode intensificar os treinamentos, finalização, né? Mas ele treinou bastante nos últimos tempos aí, né? Sim, o mas mais feio foi treinar. Mas isso precisa aprimorar, né? Aprimorar. Ter esse refino na hora da finalização. Essas bolas que ele entra na área, ele não costumava perder. Falta um pouco de jogo também, de ritmo de jogo. Tem que estar mais inteirado com o time e tal. O Flamengo, gente, com todo respeito ao Bahia, eu respeito muito o Bahia. O Bahia tem um bom time. É legal ver o Bahia jogar, eu gosto de ver o Bahia jogar. Mas um confronto como esse... Não jogou mal sábado, né? Um confronto como esse, mas pegou um adversário muito melhor que ele. Você está falando de finalizações, até que nesse jogo, o Flamengo até que acertou quase 50% no alvo, que chutou 13 e acertou 6. É bem melhor do que o Bahia, que o Bahia podia ter feito o primeiro gol com o Tassiano. Olha aí os números do jogo, ó. Olha lá, O 54. Flamengo teve mais posse, 54-46, finalizou mais, 13-9, finalizações certas, 6-2, grandes chances, 4-1, ações na área rival, é uma lavada, 29-10, e recuperações altas, 16-5, outra lavada. Mas tá vendo, ó, chutou 9 e acertou 2 no gol, o Bahia. O Flamengo até quase chegou a 50%, né? 6 sobre 13 ali, dá 40 e tantos %, que é o percentual alto, perto do que a gente tem visto, eu estou falando e reclamado desde o começo, percentuais de 30%, abaixo disso, inclusive. 15ª vez que o Rogério Ceni enfrenta o Flamengo. Esse dado é impressionante. É muito grande, né? Não ganhou com Fortaleza, não ganhou com o Cruzeiro, não ganhou com o São Paulo e tal. E nunca conseguiu vencer. Será que isso já aconteceu na história do futebol brasileiro? Treinador enfrentar em equipes diferentes o mesmo time 15 vezes e perder as 15? É uma boa estatística para ser levantada. É um bom dado para ser levantado. Agora, o Santiago Arias saiu do jogo ontem, pegou um avião e foi lá se apresentar à seleção da Colômbia. Mas ele podia ter saído dali para a cadeia. O pênalti que ele faz no Michael... É muito violento, ele dá um soco, não é que ele faz uma falta, ele faz a falta, já seria um pênalti, cara, ele vira e dá um soco, é uma atitude, aí o árbitro ainda precisou ir no VAR para ver. Mas do jeito que ele saiu, ele acha que não fez nada. Impressionante, também fiquei impressionado, com a cara de pau. Você viu o murro que ele dá? A gente, porque você tá brincando, né? É que ele pega com as pernas por baixo, aí ele fecha a mão assim, dá no rosto do Michael, podia ter machucado, enfim, o rosto... Tinha que sair preso. E ele foi um dos piores, se não o pior em campo. Aí acaba com isso aí, com essa cena. Mas é como disse o Zinho, parece que não aconteceu nada, né? Só antes da gente ouvir os dois treinadores, Zinho, você acha que o Alcaraz pode ser uma ameaça ao De La Cruz no meio campo do Flamengo? Olha, assim, depende daquilo que vocês estavam falando aí de o jogador tá chegando, ganhar condicionamento, se entrosar. Tava falando do Depay também no Corinthians, né? Sim. O Mauro até falou assim, nesse momento ele pode ser banco. Por quê? Porque precisa melhorar, o treinador falou, o Ramon, ele é um jogador com a envergadura boa, jovem, tem força física e tecnicamente ele é um cara que até chega mais dentro da área do que o De La Cruz. Mas o De La Cruz, aquele De La Cruz que chegou ao Flamengo, aquela contratação bombástica, e que ele estreou e foi muito bem, o problema do De La Cruz foi pós-Copa América. Eu acho que ele ainda é titular. Para mim, ele ainda é titular, voltando a jogar. Agora, se ele continuar não rendendo e esse garoto subir de produção, ganhar confiança, jovem, físico bom, tem técnica, é bom jogador. Verdade. Vamos agora ouvir os treinadores? Sim. Começamos por qual, Fabrício, meu garoto?
Filipe Luís, o vencedor da noite de sábado em Salvador. Fala, Felipe! Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. Também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos não. Esse aqui está bem trabalhado e são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero. Com relação à derrota, toda derrota ela incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso ele ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Sobre vaias, eu gostaria sempre, logicamente, que o torcedor estivesse feliz e aplaudindo a cada jogo, mas quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor ele paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho, ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado, não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho, nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar... novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje, e nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele, mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Até o Rogério falou ali no final, os 2 próximos jogos vão ser aquilo que o Mauro briga também. Todos os jogos são difíceis no Campeonato Brasileiro. Não tem jeito. Mas eu fiquei curioso aqui. O próximo é o Cruzeiro em Belo Horizonte, pós data FIFA, e depois 2 jogos fora mesmo, né? E depois o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. 2 pedreiras mesmo. Nesses 2 jogos do Filipe Luizinho, qual que você destacaria como maior virtude apresentada pelo time? Muito ele entender a característica que os jogadores do Flamengo têm e ele adaptar o esquema para os jogadores renderem o melhor. Eu costumo falar que assim, o Filipe Luís, como é jovem, como treinador, ele está usando muito o que ele viveu com esses atletas. Como ele foi campeão com esses jogadores. Acho que deu um pipoquinho na internet do Zinho. Você pode seguir o pensamento do Crisan? Eu acho que sim. Primeiro, ele está dando leveza para o time do Flamengo, porque ele assume essa possibilidade de correr riscos, né? O que ele faz para correr riscos? Ele adianta os laterais, ele prende o volante está sempre preso e não deixa o zagueiro sair. Então, o que ele faz? Ele segura sempre 3 na marcação. Como ele sabia que o time do Bahia tem uma forte pegada no meio-campo e qualidade na saída de bola do meio-campo, ele povoou o meio-campo e o Gerson fez essa diferença, né? Já que a gente citou os 2 uruguaios que estão na seleção do Uruguai, o De La Cruz e o Arrascaeta, mas eles não fizeram um jogo empolgante, né? O Flamengo fez um jogo empolgante, porque quando precisa mudar, quando precisa tirar do banco para dar satisfação para a torcida, o Flamengo é incomparável, né? Os jogadores que colocam em campo, os jogadores que bota para resolver a situação. Eu acho que essa desenvoltura ofensiva do time do Flamengo, esse desempenho, esse trabalho de bola do time do Flamengo de maneira ofensiva, mais agudo, mais chegada, mais frontal, mais agressivo, tudo isso faz diferença do trabalho do Tite, que era o que eu não gostava do trabalho do Tite era, cada um joga no seu terreno. Aquele aluga um 20 por 20, esse aqui aluga um terreninho 10 por 10. Posicional. Isso eu não gosto. Eu acho que o futebol, ele pode ter liberdade, o jogador tem que ter liberdade para trabalhar e criar, e é o que a gente vê agora no time do Flamengo. Tetra, por favor, já restabelecido o nosso contato, pode fechar teu pensamento. Você ficou até bem paradinho, cara, travado aí na imagem. Só assim para parar o teto. Acontece, o remoto, né? Não, a gente estava falando muito das virtudes do Filipe Luís, com a sua pouca experiência como treinador, ele saber utilizar os jogadores muito pela memória que ele tem com os caras. Tudo bem, são jogadores saíram, outros chegaram, mas a maioria aí ele jogou junto, né? Então é muito legal ele com
com os métodos de trabalho dele, com a visão que ele tem de futebol, ele falou, vou correr riscos, mas me lembra muito aquilo, eu não gosto de ficar comparando não, mas assim, o modelo de jogo que ele usa é mais parecido com o do Jorge Jesus. Sim. É totalmente diferente do que com o treinador que estava antes aí. Então assim, ele bota o time para pressionar na frente, tenta roubar a bola no ataque, porque ele sabe que tem um time que é vulnerável sem a bola, é um time que quando é atacado dentro do seu campo sofre muito, né? E ele sofreu contra o Corinthians no segundo tempo. Então ele sabe que precisa desse time bem condicionado para pressionar lá na frente, roubar a bola lá na frente, ficar com a bola o máximo do tempo, porque é um time criativo. Ele tem essa virtude de trazer um ambiente mais calmo, mais leve, a confiança do torcedor, essa atmosfera boa que eu costumo repetir sempre. Então são virtudes com a presença dele. Eu estava olhando aqui a campanha, os últimos recortes, o último recorte do Bahia. Por que o torcedor vai perdendo a paciência? Porque é incrível, né? Primeiro que eu acho assim, que quando o Grupo City chegou, vai contratar e fez, e o Bahia fez um time muito legal e levou um técnico muito bom. Os 4 no meio campo todo mundo queria. Todo mundo queria, aí o Rogério, vai dar certo com esse time mesmo e tal. O Everton não jogou esse jogo, né? O Everton não jogou e o Felipe Luiz agradeceu, né? O Felipe fala na entrevista claramente, eu sei que a gente foi beneficiado. O Felipe chegou a dizer no auge do Flamengo, ali 19, 20, que o Everton representava para o Flamengo, não é comparar, o que o Messi representava para o Barcelona. Entendi, pois é. Não, ele sabe que o Bahia sem o Everton não é o mesmo Bahia com o Everton. E tanto que ele fala que é o time mais difícil de ser enfrentado por causa desse quarteto ali do meio, que, enfim, podia ter até saído na frente, às vezes mudaria o jogo. O Tassiano teve uma cabeçada muito na cara do goleiro e tal, perde. E depois o Flamengo toma conta mesmo. Só que aí, pelo lado do Bahia, começa assim, o Bahia está na 7ª posição porque o Cruzeiro vacilou aí nos últimos jogos, então já estava em 8º. O Bahia, uma inconstância. O Bahia tirou o Botafogo, gente, da Copa do Brasil. Foi o Bahia que tirou. 1-1, depois ganhou de 1-0. Verdade. Aí ele perde para o Flamengo 2 vezes e sai da Copa para o Flamengo, mas 1-0. Aí é o mesmo time que vai lá em Fortaleza, toma de 4-1. Mas quando recebe um Atlético Mineiro que vacila, que tem que poupar jogadores, que está preocupado com o outro, mete 3. Então é um jogo que o torcedor vai lá e fala, como é que vai ser hoje? Nós vamos ganhar muito bem ou nós vamos levar uma bucha aqui? Esse último recorte tem sido muito irregular. Não é confiável ainda. Pois é, mas você vai falar, mas tirou o Botafogo, a gente acabou de falar, o melhor time do Brasil, está aí liderando. Do Rogério, foi o Bahia que tirou. Então, o sonho do Rogério transferido para a torcida era o Bahia na primeira página da classificação e classificado direto para a Libertadores. Entre os 4. Quando você pensa nisso, quando você passa essa mensagem para o torcedor... Poderia brigar. Bom, Fortaleza está lá, né? Menos que isso... Com menos qualidade, um trabalho muito mais longevo, mas menos qualidade, o Fortaleza, o tempo todo, habitou o G4. Isso. Meninos, muito obrigado. Foi ótimo começar a semana com vocês. Aí, nação, uma evolução com o Felipe Luiz. É outra cara, né? Já é outra cara que nós podemos ver com o Flamengo nas mãos do técnico Felipe Luiz. E eu gostaria da sua opinião, o que você achou dessas 2 partidas que o Flamengo fez, né? Contra o Corinthians e agora contra o Bahia. A próxima partida será contra o Fluminense, clássico. Quer dizer, o Felipe Luiz tem um desafio muito grande. E também estamos na data FIFA. O Felipe Luiz vai ter bastante tempo para poder treinar o Flamengo e colocar suas características dentro do jogo que ele quer fazer mudanças. Ele já falou que é o Flamengo mais ofensivo do que está, mas que tenha um controle defensivo mais forte, né? Vamos ver o que ele vai fazer a partir de agora. Tivemos aí as eleições e o Marcos Braz e o Cacau Cota não conseguiram se eleger aí como candidatos a vereador, né? Marcos Braz, que já era vereador, não conseguiu se reeleger, não teve a quantidade de votos suficientes. O negócio pegou aí, hein? Bom, então é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, nação, dá aquela moral. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando pra você que todos os dias trazemos as informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.